Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais este encontro no meu canal YouTube, aqui neste ambiente que carinhosamente batizei como Contábil FC. Aqui eu falo de gestão em clubes de futebol, sobretudo gestão financeira. Vou falar de temas contábeis especificamente. E tenho muita alegria por estar aqui semanalmente e agradeço muito a todos, por dedicarem parte preciosa do tempo de vocês para ouvir aqui o que eu tenho para dividir com todos, ok? Muito bem, eu já falei um pouquinho com o Instagram aqui, o pessoal do Instagram. Vou deixar a transmissão aberta também. Quem chegar aqui no Instagram pode acompanhar a transmissão no YouTube acessando o link que está na biografia, tá? Então, estejam à vontade para acompanhar aqui. Aqui a visão de quem está no Instagram é de bastidores, né? Mas quem está aqui no YouTube tem a transmissão com o material e toda a interação que eu vou fazer por aqui, tá bom? Muito obrigado a todos. Estou vendo a Simone Brito aqui, presença ilustre. Muito obrigado pela sua presença única. Bom, meus caros, é o seguinte. Para quem não me conhece, vou dizer já quem eu sou, né? Mas, em primeiro lugar, vou dizer do que nós vamos falar hoje, tá? Rapidamente, vamos falar de clube e empresa, tá? Clube e empresa é o tema de hoje. E eu já quero antecipar o seguinte para todos. Eu vou dividir esta pauta em dois momentos, tá? Primeiro, o encontro de hoje, onde eu vou falar de aspectos históricos, tá? E práticas existentes no momento presente, tá? Então, eu vou fazer uma introdução, uma espécie de introdução ao assunto, abordando elementos dentro de uma linha de tempo e situações que estão acontecendo hoje, desde algum tempo também, é claro. E um outro momento, uma outra abordagem que envolve, sobretudo, o aspecto formal do clube empresa, eu vou dizer qual é, né, no final desse bate-papo de hoje. Tá? E quando, do que e quando, né, do que falarei e quando falarei da parte 2 dessa abordagem, que é algo bastante interessante e extremamente atual, tá? Bom, se você ainda não me conhece, eu sou Alex Brito, contador, professor de contabilidade. Desde 1992, atuo no segmento de futebol profissional, como contabilista, especialista na área. E eu falo da minha carreira e do mercado de futebol para o profissional da contabilidade em um outro conteúdo que está aqui neste canal. Eu vou deixar o link aqui novamente, já deixei no tema da semana passada. Aliás, na semana passada, se você não viu, fiz uma apresentação sobre as finanças do Clube de Regatas do Flamengo. E acho que foi bastante interessante. Tive a oportunidade de receber alguns retornos, pois a abordagem tratou também de uma linha de tempo, né? O Clube de Regatas do Flamengo saindo de um patamar esportivo preocupante, né? Rondando a zona de rebaixamento e chegando no que está acontecendo no momento atual, né? Conquistando títulos, e eu fiz um paralelo disso com a gestão financeira do clube nesse intervalo de tempo. O link também fica aqui para você, por isso também quero te convidar a se inscrever nesse canal e acompanhar a playlist denominada Contábil FC. Ok? Mais uma vez, eu preciso dizer que todos os comentários que eu faço aqui são relacionados à minha opinião pessoal, às minhas opiniões pessoais, particulares. Eu não falo em nome de nenhum clube,
não represento aqui nenhum clube, ok? Tampouco faço uso de informação privilegiada, primeiro porque eu jamais faria isso, e segundo que eu não disponho de nenhuma delas. Todas as informações exibidas aqui, debatidas aqui, são informações de domínio público, divulgadas pelos próprios clubes, tá bom? Então vamos lá, meus amigos, vamos falar do tema de hoje. Para você já ir se acostumando, a minha ideia é permanecer aqui neste encontro semanal por volta de 30, 40 minutos, um pouco mais, um pouco menos. Depende muito de cada tipo de abordagem, tá? E você sempre tem a liberdade de deixar aqui os seus comentários, fazer as suas perguntas, seja no momento da minha apresentação ou depois. Os conteúdos permanecem aqui disponíveis, acessíveis a todos. Você pode acompanhar a qualquer momento e também deixar as suas considerações. Eu respondo individualmente, pessoalmente e individualmente para todos, tá bom? Então vamos lá. Clube, empresa. Em primeiro lugar, existe uma diferença entre o aspecto formal, tá? Que tecnicamente, usando até expressões do universo da contabilidade, a questão de essência com relação à forma, tá? O aspecto formal está associado à regulamentação, legislação, documentação, ok? Burocracia, tá? Mas e a essência? A essência está associada a exatamente aquilo que ocorre, tá? Por isso que eu digo a todos que o futebol ele é negócio desde sempre, tá? O futebol é um negócio desde sempre. Para uma gama enorme de pessoas, aí não consigo quantificar, obviamente, falar de futebol significa falar de aspectos recreativos, culturais, lazer, diversão, etc. Mas para outra gama imensa, que eu também não sei quantificar, talvez exista esse elemento quantitativo aí em algum lugar, mas eu não tenho, não procurei, falar de futebol é falar de negócio, ok? É sim falar de negócio. E eu quero hoje falar aqui, nessa primeira parte da abordagem sobre clube e empresa, do aspecto da essência, tá? Aspectos formais, institucionais. Isso vai ficar para a segunda parte, eu vou detalhar depois. Eu coloquei algumas imagens que eu gosto sempre de compartilhar com todos. A primeira é dos anos 60, tá? E aí acho que é possível identificar aí o Pelé. E aí eu quero fazer referência ao período em que o Santos Futebol Clube excursionava pelo mundo. Imaginem como isso envolvia, né? Estrutura logística, né? As excursões que o Santos fazia por todo o mundo, né? Não só pela Europa, mas pelo mundo todo. E isso movimentava ali multidões, né, de fãs. Veja como um elemento da cultura, né, a prática esportiva já movimentava a economia de uma maneira representativa, né? Se era explorado como tal, muito provavelmente não, né? Eu não sou nascido nos anos 60, não posso falar com tanta propriedade por não ter visto, né? Mas a história está aí, todo mundo conhece. Num momento mais recente, dois momentos mais recentes, aqui eu quero mencionar a transferência no início dos anos 80 do Paulo Roberto Falcão, do Internacional de Porto Alegre, para o futebol italiano, né? Então, movimentação representativa de recursos também, e obviamente um caráter empresarial envolvido, né?
o Falcão, o rei de Roma, a figura dele bastante associada a eventos de marketing e por aí afora. Olha o aspecto de negócio inserido no contexto do futebol. Anos 90, parceria Parmalat e Palmeiras, né? Uma injeção de capital financeiro para contratação de jogadores, gestão, né, por meio da figura de um dirigente e muito dinheiro, bastante coisa do aspecto de negócio, do aspecto empresarial acontecendo no futebol, porém, institucionalmente, formalmente, nós estamos ainda falando de uma entidade do terceiro setor, tá? Esse que é o link que eu quero fazer nesse momento. Nós temos elementos concretos, empresariais, acontecendo numa entidade do terceiro setor, tá? Mais recentemente, aí no final dos anos 90, Banco Excel, uma parceria com o Corinthians, com o Cruzeiro, também com o Vitória, não coloquei nenhuma imagem aí, mas o Vitória da Bahia também envolvido nesse contexto. Campanhas publicitárias, o banco à época, né? O banco já não existe mais. À época, tinha lá um programa de tantos dias, se eu não me engano, 12 dias sem juros no cheque especial. Não estou fazendo merchan porque não existe mais a entidade, né? E, inclusive, não está nessa foto aí, mas o Túlio, né? O Túlio Maravilha era a figura principal, né? Em termos de marketing, veio do Botafogo para o Corinthians e representou, à época, uma injeção de recursos também bastante representativa. O Corinthians contratou alguns jogadores, Rincon, Gamarra, Vampeta, entre outros, e movimentou muito recurso nessa oportunidade. Inclusive, nessa foto do Corinthians, nós temos ali o Gilmar Fubá. Quero deixar um abraço carinhoso, caloroso para a família dele. Gilmar, uma figura muito querida por todos, né, que está presente aí na nossa lembrança aí no coração de muita gente. E o Cruzeiro, da mesma forma, envolvido, na verdade, essa parceria Excel, eu acho que eu mencionei o Cruzeiro, não, o Cruzeiro é outra conversa, né? Corinthians, Vitória, tá? Banco Excel, o Cruzeiro, em paralelo com o Corinthians, teve a presença da RIX, né? Quando se fala RIX, muita gente sabe do que eu estou falando. Não vou entrar no detalhe da operação aqui, mas era uma parceria onde esse grupo essa empresa trouxe recursos, injetou recursos, comprou, né, o direito de explorar a atividade de futebol no Corinthians, no Cruzeiro, colocou um gestor, né, e também por algumas circunstâncias, não é objetivo falar disso aqui, é algo que não vingou, né? O Flamengo também teve a presença de uma empresa chamada ISL, também algo que praticamente, acho que não é exagero da minha parte, quase não saiu do papel. Depois, em 2004, 2005, 2006, o Corinthians com outra parceria, ali representada pela figura do Carlos Tevez, Kia, né? Quem é do meio aí sabe de quem eu estou falando, uma figura que acabou sendo sendo uma referência nesse modelo de negócio à época. Da mesma forma, injeção de capital financeiro, a aquisição do direito de exploração da atividade de futebol, da marca do clube, etc. E tudo isso associado a uma entidade do terceiro setor, tá? Já vou especificar mais ainda o que eu quero dizer com essa referência que eu venho fazendo aqui. Aspectos empresariais e uma entidade do terceiro setor. Recentemente, o Figueirense também abriu uma empresa para conduzir a atividade de futebol profissional. O Figueirense, infelizmente,
num momento bastante crítico financeiro na sua história. Talvez possa até ser pauta aqui para nós em algum momento. Também numa circunstância que não surtiu o resultado desejado. Tá? Veja, de novo, existe o aspecto da essência, né? Ou seja, o que é que ocorre verdadeiramente, né, no cotidiano de um clube de futebol profissional? Aspectos empresariais, absolutamente isso, tá? Claro, nós temos 1.000 clubes, vou arredondar, 1.000 clubes de futebol profissional no Brasil, e alguns não tem nada perto disso que eu estou mencionando aqui, eu sei, mas em linhas gerais, o que eu quero dizer é que a atividade empresarial, aspectos empresariais estão absolutamente inseridos no contexto das atividades dos clubes no Brasil. Tá? Todavia, estamos falando de associações, na sua maioria esmagadora, salvo exceções que eu também vou fazer algum comentário a respeito disso. O que vem acontecendo ao longo do tempo, né, no aspecto da legislação? Um pouquinho de história aí para quem não conhece. Em 93, Lei Zico, né? Qual que foi o contexto ali predominante? O fortalecimento das entidades de gestão esportiva, federações, confederação, né? O estabelecimento, entre outros fatores, o estabelecimento de uma relativa autonomia para a criação de ligas, por exemplo, tá? E aí nós estamos falando de uma lei lá dos anos 90, chamada Lei Zico. Um salto para o ano de 98, né? Lei Pelé. A Lei Pelé, que é de 1998, na verdade ela vigora até hoje, e deu 3 anos de carência, né? Então a largada foi dada em 2001, tá? Onde o tema predominante ali, o caráter predominante, existiu, lógico, o elemento da exigência de divulgação de demonstrações contábeis, auditoria, etc. Mas o tema central, acho que muitos poderão concordar comigo, estava relacionado com a extinção do passe, né? Então, o vínculo esportivo, né? O certificado de propriedade de um clube sobre a atividade profissional de um atleta é denominado atestado liberatório, né? Esse é o nome do documento, mas esse vínculo, até a Lei Pelé, era denominado como passe. E aí, era algo de caráter de posse permanente pelos clubes, né? Mesmo que não houvesse contrato de trabalho, tá? Eu vou trazer essa pauta aqui também em algum desses encontros, mas o que eu quero dizer, estou contando um pouquinho de história, né, no aspecto de legislação, mostrando alguns marcos. Depois da Lei Zico, né, o destaque para a Lei Pelé, que modificou a relação, o vínculo entre atleta e clube com a extinção do passe, porém esse vínculo hoje tem um caráter específico que vai ser pauta de outro encontro para nós aqui. Recentemente, 2015, Profut. Profut é um parcelamento, né, a denominação de um parcelamento integrante da Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte. E aí destaco a exigência para os interessados pela adesão a este programa de parcelamento, a exigência de determinadas adequações com relação ao conselho fiscal dos clubes, em caráter de independência,
e alguns elementos, e isso está rolando até hoje, tá? Eu destaco, então, 3 legislações ao longo de um intervalo grande de tempo. Na verdade, a Lei Zico, por exemplo, é de 93, né? Então quase 30 anos. Eu estou atuando nesse segmento realmente há quase 30 anos. Eu iniciei em 92. E tudo isso que aconteceu desde então, fora situações de outras épocas que eu nem trouxe para cá, caberia pesquisa e tudo mais. Veja, tudo isso que aconteceu e acontece até hoje, falando aí da batuta, sobre a batuta da legislação, tudo isso relaciona-se com elementos pontuais dentro do segmento de futebol, ok? Porém, nós estamos falando de associações, tá? E aí, quando se fala em associação, isso envolve também aspectos de imunidade, isenção, etc. Então, a atividade, a instituição, institucionalmente, um clube de futebol é uma associação, tá? Eu sei que você deve estar falando aí, mas tem o clube tal que é empresa de fins lucrativos. Ok, estou falando do que predomina, tá? Estou falando do que predomina nesse segmento. Associações sem fins lucrativos, tá? E aí, como que qual é o jogo então? Como assim clube empresa? Clube empresa, mas a instituição é uma associação sem fins lucrativos. E aí a conversa é outra, no aspecto tributário, não é verdade? É uma conversa totalmente específica, diferente das empresas de fins lucrativos. É verdade, realmente é isso que acontece. E aí fica aquele jogo nem sei se eu posso chamar assim, de empurra daqui, um empurra para lá, o outro puxa para cá, etc. O que eu quero dizer com isso, com essa minha expressão aqui, com esse meu comparativo? A Receita Federal está de olho, né? Então, nós estamos falando de associações sem fins lucrativos que têm contextos específicos, realidades, práticas empresariais, certo? Práticas, atividades lucrativas, né? Lucrativas, aspas, aí não estou falando das atividades especificamente, e não da instituição, né? No aspecto formal, ok? Assim como as entidades de fins lucrativos, as empresas de fins lucrativos. E isso aí é uma realidade tamanha que eu quis trazer um exemplo aqui, ó. Recortei das demonstrações contábeis publicadas pelo Clube Atlético Paranaense em 2011, uma circunstância pontual, que é essa daqui. Aqui uma nota explicativa, onde o clube menciona, né, que houve o encerramento, vou até marcar aqui, encerramento de uma ação fiscal da Delegacia da Receita Federal, né, de Curitiba, ok? Peraí que enroscou aqui. Da Delegacia da Receita Federal de Curitiba, o que a delegacia foi fazer lá no Clube Atlético Paranaense? Peraí que voltou. O que a Delegacia da Receita foi fazer lá? Entendendo que ali havia prática empresarial, tal qual uma empresa de fim lucrativo, a Receita Federal foi cobrar do clube o quê? Vamos lá. Foi cobrar do clube isso aqui, ó. Imposto de renda, foi cobrar contribuição social, foi cobrar COFINS e foi cobrar PIS. Tá certo? Espera aí que eu acho que caiu minha transmissão aqui.
Acho que não. Espera aí que nesse momento ao vivo é assim, né? Começou a chover, internet, pico de luz, mas acho que está tudo ok. Estou sem retorno aqui, mas me parece que está tudo ok. Vamos lá. Então, a Receita Federal foi cobrar, mas o clube se defendeu na esfera administrativa, ok. Esse é um exemplo pontual. Na verdade, de novo, informação de domínio público, tá? Que não foi uma coisa específica do Atlético Paranaense, aconteceu a mesma coisa em outros estados, com outros clubes, tá? A Receita Federal querendo lá uma fatia do bolo, entendendo que os clubes praticam atividades empresariais, tá certo? E não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade. E aí eu quero trazer alguns exemplos. Veja só. Muitos clubes, sobretudo no Sudeste, tá? Eu já comentei aqui no outro encontro, a parte social, piscinas, escolas de esportes, etc. E tem também isso aqui, ó, academia esportiva. Em alguns casos, dependendo do clube, dependendo da estrutura, você tem uma porta. Você está lá dentro do clube, você é sócio, você acessa esse ambiente, e aquele que não é sócio tem uma porta pelo lado externo também para acessar o mesmo ambiente. Então o clube gera arrecadação tanto do associado, que teoricamente isso representa contribuição para a manutenção da estrutura física, né, da sede, mas também gera receita, arrecadação originária de quem não é associado do clube. É esse o ponto que a Receita Federal bate aí, tá? A mesma coisa com relação a restaurante, a mesma coisa com relação à loja, né? A Receita Federal entende o seguinte, fala, peraí, uma coisa é a contribuição do sócio para custeio da sede, né? Para bancar a sede, manutenção, conservação, limpeza, quadro de funcionários e tudo mais. Outra coisa são essas atividades, que são atividades de caráter empresarial. E aí muda tudo, tá certo? Outro ponto que existe, aí já envolve uma gama, na verdade eu acho que todos, né? Não existe nenhum clube que não tenha, eu acho, também este propósito, né? Estou usando essa imagem aí de o selo, vamos chamar, uma referência, né, ao selo de clube formador, tá? Não é nada oficial aí, eu que peguei essa imagem aí só para pontuar. Clube formador. Então, existe clube no Brasil cuja finalidade é formar o atleta por meio da categoria de base e negociar. Ele vive disso. Sequer tem atividade recreativa, esporte amador, etc.